Bom dia, irmãos. Deus está presente no nosso meio e Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 145 e vamos ler responsivamente esse trecho que vai do versículo 1 até o verso 7 do Salmo 145, que é um salmo de exaltação ao nome do Senhor, uma exaltação pessoal que sai do coração de cada um que conhece pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler Salmo 145, de 1 a 7, responsivamente. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O salmo começa dizendo: exaltar-te-ei, num compromisso pessoal do salmista, que deve ser também o nosso compromisso. Senhor, eu vou te exaltar, porque o teu nome é grande. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Bom dia, igreja. Conforme o presbítero falou, vamos exaltar ao Senhor. Então, nessa primeira canção, eu convido você a aproveitar essa oportunidade de você cumprimentar o seu irmão, de você poder dar um abraço nele, e através dessas ações nós podemos ver o amor de Deus nesse lugar. Levou-me à sua mesa de banquete. 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 Sua bandeira, Sua bandeira sobre mim. é o amor, é o amor, é o Sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira, Sua bandeira sobre mim. é o amor, Podemos ver o amor de Deus neste lugar. Sua bondade temos e graça recebemos. Nos deleitamos em tua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem. Olha só pra nós. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. Podemos ver o amor de Deus neste lugar. Sua bondade temos e graça recebemos. Nos deleitamos em tua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem. Olha só pra nós. Nós podemos ver o amor de Deus nesse lugar. E foi esse amor que um dia fez com que ele fosse levado a uma cruz. Então agora nós queremos convidar você a quebrantar o seu coração
e deixar aos pés da cruz tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz quebrantado por seu amor. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós podemos nos aproximar da tua cruz, Pai. E agora, diante dela, Pai, nós queremos declarar, Senhor, que mesmo sabendo que somos falhos, mesmo sabendo que errando, o Senhor ainda assim nos ama, Pai. Obrigada, Pai, porque nós podemos, Deus, através da tua cruz, nos prostrarmos diante do Senhor, Deus, e deixar todos os nossos medos, Pai, aos teus pés, Senhor. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Vamos orar. Senhor, nós estamos alegres na Tua presença nessa manhã, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. A cruz, Senhor, é a nossa glória, ó Deus. É o objetivo da nossa vida. Nós queremos viver de fato aos pés da Tua cruz. Aceita a nossa adoração nessa manhã, o louvor dos nossos lábios, ó Deus, a atenção da nossa mente, do nosso coração ao que o Senhor nos dirá. Fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Vamos nos assentar. Graça e paz, amados irmãos, nesta manhã gloriosa que o Senhor nos dá para estar na sua casa, adorando, bendizendo o seu nome. Estamos iniciando mais um mês e, como só ia acontecer, reunimos-nos em torno da mesa do Senhor e, desde já, preparando-nos para tal, reconhecidos a obra salvífica que Jesus exerceu em nosso favor. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Nosso carinho especial aos nossos visitantes, também aqueles que nos acompanham pela internet, sintam-se integrados a este ambiente de culto a Deus. E nós gostaríamos de destacar entre nós a presença dos que se acham aqui pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você vem estar conosco, quando estiver, coloque-se em pé. Será um prazer poder reconhecer a sua querida presença. Tem gente lá atrás, tem gente aqui na frente. Diáconos, por favor, deem uma corrida para cumprimentar e entregar a nossa lembrança. Eu queria então aproveitar o ensejo e apresentar o pastor Bazarquim, que está entre nós vindo da Sibéria. Queria pedir ao nosso irmão Tibério que viesse com o pastor Bazarquim aqui e em breves palavras trazer uma saudação a nós. O Tibério vai falar em português, mais propriamente em paraibano, e depois ele vai traduzir o pastor Bazarquim, que vai falar em russo. Obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui, vendo vocês, mas eu gostaria de ser, não apenas de trazer uma saudação da Sibéria, que nesse ano não foi tão frio o inverno, mas trazer para vocês um abraço carinhoso, amoroso, meu, da Márcia, minha esposa, né? Paraíba tem que ter uma mulher Márcia mesmo para alegrar a minha vida, e trazer esse abraço caloroso, da não tão quente Sibéria, viu? Esse inverno foi maravilhoso, depois vocês me perguntam quanto, mas realmente foi quente. E nós queremos trazer esse abraço, mas nós também temos algo para partilhar com a igreja, algo que eu quero resumir bastante. A ida do Grupo Oxigênio foi algo maravilhoso que aconteceu conosco. Foi algo que deixou marcas conosco. Foi algo que só Deus sabe o resultado, a profundidade que foi gerado na vida das pessoas e do nosso grupo. Eu, a Márcia, o Braga, a Yulia, o Alexei, a Ksusha, nós realmente não temos palavras, porque as palavras para expressar gratidão, amor, palavras para expressar algo que foi maravilhoso são bem difíceis e são até, de certa maneira, não expressam no geral. Mas o Oxigênio, pessoa do Sérgio, reverendo Lúcio, todas as pessoas que foram, deixaram marcas tremendas em nós. Só o próprio Deus sabe o que vai gerar. Mas eu sei que pessoas realmente respiraram e entenderam o que era a graça e o amor de Deus. Nós vimos o amor de Deus sendo derramado nos siberianos. Eu creio que eles já testemunharam quantas pessoas, 350 ou 50 ou 100 ou até mesmo 400, que nós paramos de contar em 400, quantas pessoas receberam o derramado amor de Deus. E eles reagiram com entendimento porque nós vimos a alegria. E eu posso só resumir, o Grupo Oxigênio deu um ar
um respirar para aqueles siberianos pudessem entender Jesus Cristo. Mas eu sei que a ida do oxigênio não foi uma ida fácil. Eu sei que teve sacrifícios, eu sei que teve dedicação, eu sei que a igreja participou. E eu quero dizer que nós, como a igreja de Deus que mora na Sibéria, que trabalha e que sonha com a redenção da Sibéria, nós somos gratos. Mas eu sei que essa gratidão que eu estou tentando expressar aqui é uma gratidão que Deus um dia vai expressar. Vai expressar para cada um que foi, para cada um que participou orando, para cada um que também contribuiu. E eu sei que Deus um dia vai dizer, muito bem, meus servos. E eu apenas quero falar um pouquinho do que Deus falaria para vocês. Nós somos muito gratos. Resumidamente, eu quero dizer que as palavras não expressarão tudo o que o Grupo Oxigênio fez em nós, nas pessoas que assistiram, nas pessoas que entenderam o amor de Deus. Este é o meu amigo e um grande pastor que eu tenho da Rússia, chamado Evgeny Bazavsky. E ele vai falar, dar uma saudação para a igreja. Reverendo Juarez e toda a igreja, eu quero dizer que nós somos muito gratos. Muito obrigado. Pastor Evgeny, Доброе утро, церковь. Boa noite, igreja. Мне очень приятно быть здесь с вами на служении. Para mim é uma alegria estar com vocês no culto desta manhã. Я благодарю пастора, что пастор позволил быть за кафедрой. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Reverendo Juarez por ter nos permitido vir aqui dar esta saudação. Я первый раз в Бразилии. É a primeira vez que eu estou no Brasil. Но уже около 20 дней. Já tem 20 dias que eu estou aqui. Очень много впечатлений. Eu tenho várias impressões memoráveis para mim. Мы были уже в нескольких церквах. Nós já tivemos em várias igrejas. E везде хорошие, замечательные люди, которые E nós верят в sempre Господа, temos любят encontrado Господа. pessoas que são pessoas inesquecíveis, boas e também que amam a Deus. Очень приятно видеть, что братья и сестры есть во всем мире. E é muito bom ver que tem irmãos e irmãs ao redor de todo o globo. И я хочу поблагодарить Тиберию. Eu queria agradecer ao Tibério. Замечательный друг, замечательный брат. É um grande amigo, um grande irmão. Я вижу, как он самоотверженно трудится в Сибири. Eu tenho visto como ele tem se dedicado e trabalhado na Sibéria. И первое впечатление, которое у меня сложилось о Бразилии, это тогда, когда мы познакомились с Тиберио, и у нас началась с ним E as дружба. impressões que eu tive do Brasil, primeiramente, foi através do Tibério. И очень благодарен вашей церкви, что я с вашей церковью знаком, познакомился не только сегодня. E eu sou muito agradecido a essa igreja, porque eu não conheci ela apenas hoje, eu já tinha conhecido antes. Не так давно от вашей церкви в Сибирь приезжала команда. Não faz muito tempo que na Sibéria foi o Grupo Oxigênio. И я очень благодарен, что они съездили в нашу церковь, в деревню, и в Новосибирске в церкви показывали программу. Eu quero expressar a minha gratidão à ida do Grupo Oxigênio à vila. И все до сих пор под впечатлением. A todas as pessoas que assistiram e viram os espetáculos ficaram tocados. Хорошее служение. Com o culto que nós tivemos. Самоотверженный труд, поехать в другую страну. Sobre a forma que o grupo convidou as pessoas e se dedicaram na vila. Когда церковь проповедует Христа не только в своей стране, но и в других странах, это большое благословение. Eu tenho certeza que quando a igreja prega o evangelho não apenas na sua nação, mas em outras nações, é uma grande bênção. Я в Бразилии не только для того, чтобы погреться на солнце. Eu vim no Brasil não apenas para se aquecer e para tomar um banho de praia. Я приехал для того, чтобы познакомиться с церквами. Eu também vim com a finalidade de conhecer a igreja. По возможности наладить контакты. E também criar relacionamento com a igreja brasileira. Познакомиться с семинариями. Com conhecer novos seminários. Я директор учебного центра в Новосибирске Eu sou от diretor Санкт-Петербургской da академии. Academia Teológica a filial de Nova Sibirsk. У нас в России очень хорошая богословская школа. Nós temos um seminário teológico muito bom.
И если бы хорошие учителя приезжали из Бразилии, то было бы замечательно. E o nosso convite é que os bons mestres venham estar vindo para a Sibéria. И в Сибири также есть хорошие учителя, хорошие пасторы, которые могли бы E приехать в também nós Бразилию. estamos querendo compartilhar o que Deus, o bom ensino que vem da Sibéria para o Brasil. Христиане других стран могут только обогатить друг друга. Os cristãos de outras nações só têm a oportunidade de enriquecer uns aos outros. Я кратко расскажу о себе, раз я здесь. Eu queria resumidamente falar sobre mim. Мне 47 лет. Eu tenho 47 anos. У меня есть замечательная, любимая жена. Eu tenho uma esposa maravilhosa e amada. Но у меня только один ребенок, Eu дочь. só tenho uma filha única. Она уже взрослая, у нее тоже есть муж. Ela já tem um filho e já está casada. И я уже дедушка. Eu também já sou até avô. Моему внуку год. Meu neto já tem um aninho. Я служу Господу уже около 20 лет. Eu já sirvo a Deus já faz mais ou menos 20 anos. И вся моя семья служит по мере сил и Junto com возможностей. minha família, na medida do possível, nós temos servido a obra de Deus. И мы рады, довольны Господом. E nós temos nos contentado nesse Deus que Господь servimos. благословляет, Господь ведет. Deus nos tem abençoado, Deus nos tem guiado. И я думаю, так и будет продолжаться. E eu creio que isso vai continuar. И если вы когда-нибудь, может быть, вспомните, что здесь за кафедрой стоял пастор из Сибири, из E Новосибирска, caso dia vocês se lembrem que aqui passou pastor da Sibéria, помолитесь и благословите, esteja пожалуйста. sempre orando, intercedendo por nós. Если пастор позволит, я хочу помолиться, попросить для Бразилии, для вашей церкви благословения. Eu queria fazer uma curta oração com a permissão do pastor, abençoando essa igreja local. Святой и всемогущий Бог, Deus Todo-Poderoso, я благодарен Тебе, что я так далеко от дома встретил братьев, сестер, которые любят eu Тебя. agradeço ao Senhor por ter encontrado longe da minha casa tantos irmãos e irmãs queridas. И несмотря на то, что я далеко от своей земной семьи, Não, mesmo não importando a distância que eu estou da minha terra natal, я в Бразилии в каждом городе встречаю Твою семью, небесную em семью. cada cidade que eu tenho passado, eu tenho encontrado a tua família, Я Senhor. везде вижу Твою любовь. Eu tenho visto o teu amor através deles. И в этой церкви здесь, в E Куритиба, nesta также. igreja em Curitiba também, Senhor. Я прошу благословения для этой церкви. Eu peço uma bênção especial sobre essa igreja. Я прошу особо, обильно благослови пастора церкви, Abençoe em especial o pastor e os pastores desta igreja, чтобы у него были замечательные помощники, para que ele seja cheio de pessoas que fluam na obra de Deus. чтобы эта церковь всегда в поклонении прославляла Тебя, Que esta igreja esteja sempre adorando e orando a Ti, Senhor. чтобы все радовали и никогда не огорчали Тебя. Para que cada um esteja encontrando a alegria do Senhor em tudo que se faça, Senhor. Чтобы через эту церковь E que em tudo isso a igreja, многие могли услышать о спасении Твоем. em tudo isso a igreja possa ser uma proclamadora das boas novas de Deus. Благодарю Тебя, и ангелы пусть с небес также помогают и охраняют, Te оберегают agradeço эту por церковь. tudo e que eu peço a proteção dos teus anjos sobre essa igreja. И Твоя рука да пребудет вечно Que a здесь. sua mão esteja sempre sobre essa igreja até a eternidade. Во имя Иисуса нашего Господа. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Аминь. Amém. Spasiba. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, vamos cantar o hino 367, a primeira estrofe, enquanto o Daniel é trazido à frente pelos seus queridos para o sacramento do batismo. Primeira estrofe do hino 367. Sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Entre os filhos de Jacó, um chamava-se Dan, que aponta para a ideia do juízo.
mas Daniel é mais do que Dan. É o Deus que julga. É o Deus que traz o seu julgamento ponderado, criterioso a todas as coisas. Vocês deram este nome muito especial, muito bonito, muito sonoro, mas muito profundo ao seu filho. E o nome é mais do que uma identificação. É, na verdade, o envolvimento da nossa própria personalidade. E nós sabemos que o Daniel bíblico carrega consigo realidades, virtudes que podem ser vislumbradas em todos os filhos de Deus. Especialmente aquela em que o livro que leva o seu nome nos ensina que ele tomou uma decisão na vida: não contaminar-se com as iguarias que estavam lá na Babilônia, apontando para uma realidade de tantas coisas que tendem a nos contaminar de maldades, perversidades e pecados. Nós devemos nos eximir desta condição tão malévola na nossa vida e sermos alcançados pelas maravilhosas bênçãos do Senhor. Daniel da Bíblia não se contaminou com a mundanidade que estava ao seu redor, mas deixou-se inundar dos caminhos do Senhor. É isso que nós queremos para este Daniel. E vocês, queridos, Carol e Tiago, vêm aqui para dizer que é o que vocês querem também. O mesmo Deus que alcançou o coração de vocês, o mesmo Deus que embasou o casamento de vocês, é o Deus de Daniel. É o Deus que vai dirigir e orientar a vida do Daniel. E nós aqui como comunidade, já o tendo integrado a nós, desde os seus primeiríssimos dias, agora o vemos oficialmente integrado à vida desta igreja por este ato do batismo. Quero convidar a igreja para colocar-se em pé para acompanhar as perguntas solenes desta hora. Aos pais, nós queremos fazer as seguintes indagações. Vocês creem no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no Deus Filho, Cristo Jesus, nosso Salvador, e no Deus Espírito Santo, como a Trindade excelsa, o único Deus sobre a face do céu e da terra, sim? Vocês declaram mais que creem na palavra de Deus como única regra de fé e de prática, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, como o livro de Deus para a necessidade da salvação do homem, sim? Vocês confessam agora que nasceram em pecado e que, de acordo com o ensinamento das Sagradas Escrituras, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e pelas nossas habilidades, obras e ações, jamais teríamos acesso à presença do Pai, sim? Vocês declaram mais que Cristo Jesus é o Senhor da vida de vocês, que através do seu sacrifício, na cruz do Calvário, enquanto morria do lado de fora, do lado de dentro do templo, o véu do santuário era rasgado e nós pudemos entrar na presença do Pai. Em Cristo vocês estão nessa condição, sim? Vocês agora prometem que empenharão todos os recursos e esforços que Deus tem lhes concedido para a educação do pequeno Daniel, para que ele cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, sim? Vocês se comprometem mais a encaminhá-lo, a aprender a ler e a escrever, para que por si mesmo ele possa ler e escrever, aprender da palavra de Deus e atestar dos seus caminhos, sim? Vocês se comprometem mais a ser para o pequeno Daniel referência de piedade, de temor, de vida de oração, orando não apenas por ele, mas orando também com ele, para que ao observar o exemplo de vocês, pais do pequeno Daniel, ele também cresça nessa espiritualidade, sim? Vocês se comprometem mais a trazer, como estão fazendo nessa manhã, o Daniel à casa do Senhor, para a convivência do povo de Deus, para que ele cresça no ambiente onde a palavra de Deus é ministrada, onde as orientações do Senhor no mundo caótico, sem princípios e valores, possa ser confrontado pelos ensinos que ele aprende da palavra de Deus, sim? Nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, este ato que temos o privilégio de oficiar, fazemos no temor do Senhor, rogando as Tuas mais profusas bênçãos sobre a vida desta igreja que acolhe com carinho o Daniel, sua família,
e que pode ser partícipe da obra de graça invisível que o Senhor realiza através do teu poder, do teu amor em cada um de nós. Abençoa este ato que fazemos em teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Daniel, filhinho da promessa, eu te batizo em nome do Pai que te amou antes da fundação do mundo, em nome do Filho que já fez a propiciação por ti e pelos teus pecados, e em nome do Espírito Santo que te dá vida, alento, choro, e que há de moldar o caráter de Jesus no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, confirma nos céus o que em teu nome acabamos de fazer nessa hora aqui na terra. Nós te suplicamos, ó Deus, pela vida dos teus servos, Carol e Tiago, que, ó Deus, os recursos celestiais possam habilitá-los à educação do pequeno Daniel para a glória do nome do Senhor. E que, ó Deus, este menino cresça e venha a ser bênção, Senhor, para todos aqueles que estiverem ao seu redor, quer seja nesse tempo pequeno e tenro, quer seja na grande maioridade. Nós te explicamos isso. Abençoa e confirma em o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queria convidar a irmã Fabiola para rapidamente prestar a homenagem que esta data requer. Bom dia, irmãos. Hoje é uma data muito especial. Eu estou aqui em nome da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, e gostaria de pedir que todos os homens, desde os pequenininhos até o mais idoso aqui, ficasse em pé. Parabéns, homem presbiteriano. Hoje é o seu dia. É um dia especial para nós, mulheres desta igreja. E nós queremos ler um texto para vocês da palavra de Deus. O homem justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, muitos frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Nós desejamos que nesta manhã cada um de vocês possam ser abençoados e que possam dar muitos frutos na casa do Senhor. Amém? Quero pedir para que cada mulher que estiver aí dê um abraço bem forte em nome da SAF a todos os homens dessa igreja. Eu vou dar aqui. Que Deus possa estar abençoando cada homem presbiteriano nesta data. Amém, irmãos? Não, essa não é minha. Pode se assentar. Nosso guia devocional, nosso guia litúrgico nessa manhã, traz para a gente, nesse momento do culto, o texto de 1ª Epístola de João, capítulo 1, versos 7 e 9, que diz assim: se andarmos na luz, porque Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos purificar, se confessarmos os nossos pecados. Eu quero convidá-lo nesse instante a um momento de recolhimento espiritual, de genuflexão, um momento de introspecção, um momento de oração silenciosa. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, tenha um momento em que você olhe para dentro de si, peça auxílio ao Espírito de Deus, que perscruta todo o nosso ser, para manifestar no seu coração aquilo que às vezes não tem agradado o nome do Senhor, pelo que temos feito ou pelo aquilo que temos deixado de fazer. Vamos orar silenciosamente.
Senhor, nessa manhã radiante, Senhor, em que nós nos reunimos para a adoração do Teu santo nome, da mesma maneira, Senhor, que o sol, de maneira, Senhor, tão intensa, ilumina e brilha sobre nossa cidade, e que às vezes, ó Deus, fica difícil até mesmo, ó Deus, voltarmos os nossos olhos para o sol, tal a magnitude do brilho celestial. Da mesma forma, a Tua santidade, ó Deus, é tremenda. A Tua santidade, Senhor, ilumina, Senhor, de tal sorte, ó Deus, que nós não podemos contemplar a Tua face, por sermos pecadores, ó Pai. Nesse instante, nós Te suplicamos o perdão dos nossos pecados. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus, pela obra de Jesus, no sangue de Jesus. Como lemos na Tua palavra, Tua promessa bendita, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós Te suplicamos isso nessa manhã, crendo e confiados em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Uma das marcas do caráter de um verdadeiro cristão é a generosidade, essa generosidade que é fruto do reconhecimento dessa grande salvação com que fomos alcançados. Nós somos alvo dessa graça de Deus, essa graça que nós respiramos, vivemos literalmente em estado de graça na presença do Senhor, e como fruto então dessa salvação, nós somos levados à gratidão. E a gratidão se expressa de diversas formas. Nesse caso aqui, eles expressaram no auxílio àqueles que necessitam. Esse é o momento que nós temos no nosso culto, de podermos levar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, como fruto de gratidão daquilo que nos alcançou, reconhecimento de que Deus é aquilo que há de mais importante na nossa vida. Então, enquanto cantamos o hino de número 225, convido aos irmãos diáconos a fazerem recolhimento dos dízimos e ofertas. Eis-me, ó Salvador, a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor, e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Convido as crianças para virem à frente, para saírem para o culto infantil. As crianças. Eu, remido pecador, me dedico
qual Redentor. Eu é este coração teu em plena sujeição. Vamos orar? Pai, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte da tua obra, por essa grande salvação que nos alcançou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor também deseja instruir o nosso coração, o Senhor deseja instruir o coração desses pequeninos, e pedimos que o Senhor o faça nesse momento. Possamos receber a tua palavra com o coração aberto, com o coração atento, ó Deus, que o Senhor traga luz aos cantos escuros da nossa alma, que o Senhor nos dê caminhos planos, ó Deus, seguros para seguir, baseados naquilo que é a tua palavra. Fala ao nosso coração, abençoa o pastor Juarez que trará a tua mensagem, abençoa os nossos irmãos que trarão a mensagem para as crianças também, que possamos nos abrir ao Senhor nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho conforme Mateus, capítulo 20, os versículos 1 a 16, nós leremos para a nossa meditação. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu queria lembrar que amanhã temos a reunião do Conselho, terça-feira da Junta Diaconal, terça também a plenária da SAF, quinta-feira o coral começa as suas atividades e no dia 26 nós retornaremos com os núcleos familiares, mas já é tempo dos coordenadores de cada um dos núcleos começarem a ver os preletores que vão falar nas reuniões ao longo do semestre para passar para a coordenação geral essas atividades. E domingo e sábado que vem é o aniversário do Lar do Idoso, o 5º aniversário, e nós temos um culto lá às 16 horas, para o qual toda a igreja está convidada, está convocada. Também chama a sua atenção para você levar o desafio missionário. Você veja que os nossos trabalhos têm dado frutos em toda a face da terra e há novas reportagens muito interessantes no desafio missionário deste mês. Texto bíblico de Mateus 20, 1 a 16. Assentados como nos achamos, mas a uma só voz, vamos ler a palavra de Deus. Todos. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor acrescente a sua bênção. A meditação que faremos na porção lida. O verso 16 coincide com o último verso do capítulo 19, dando a impressão que nós estamos ali emoldurados por esta palavra que reprisa
muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Eugene Peterson, que escreveu a paráfrase conhecida como A Mensagem, refere-se a esta situação como a grande inversão. Eu prefiro chamar de graça surpreendente ou surpresas da graça. De fato, Jesus é mestre em mexer com o rotineiro e o habitual. Jesus, em certa ocasião, disse que o pequeno é que é grande, e o grande, muitas vezes, muito pequeno. Em outro lugar, ele disse, o servo é que vai liderar, e o que pensa que está na frente não vai ser o condutor de ninguém. É evidente que nós não podemos levar estas situações às últimas consequências. O último colocado no campeonato vai acabar caindo para a segunda divisão, ou não, no caso do Brasil. O aluno que não foi bem nas provas não pode ficar esperando a aprovação. E o mau funcionário não vai ser elogiado, a menos que mude a postura. Mas em muitas situações, o que para nós é o convencional e o habitual é transformado para algo inesperado, surpreendente. A parábola que nós estamos meditando nesta manhã visualiza um cenário muito comum em Israel, que diferentemente da nossa prática já avançada de contratos de trabalho devidamente assinalados em sindicatos e uma série de regras, o trabalhador simplesmente tinha a condição de trabalhar um dia e um outro dia, e para isso levando a féria daquele dia para casa, o que seria a sua subsistência. Quem porventura não conseguisse o trabalho para um dia, não teria o que comer naquela noite e no dia seguinte, e assim os seus familiares. E Jesus observou que nesta rotina a que se submetiam tantos trabalhadores, encontrava-se um bom exemplo do reino de Deus, mas com gratas surpresas, às quais eu gostaria de me referir nesta hora. A primeira surpresa da graça é que pode-se chegar ao reino de Deus até na 11ª hora, a 11ª hora do dia. O dia em Israel é contado a partir das 6 horas da manhã. A primeira hora é às 6 da manhã, a segunda às 7 e assim por diante, a 11ª, portanto, às 5 horas da tarde. Alguns tinham conseguido o contrato de trabalho às 6 da manhã, conforme o versículo 2, para o que no final do dia iriam receber a féria de 1 denário. Outros só foram alcançados às 9 da manhã, outros ainda ao meio-dia e alguns ainda às 3 da tarde. Por fim, os que só chegaram na vinha às 5 da tarde ao cair do sol. O que faziam os que só foram contratados a partir das 9 horas da manhã? Por que não estavam desde as 6 da manhã à disposição, ali esperando ser chamados? Por que não se apresentaram cedinho? Teriam ido dormir mais tarde na noite anterior, já que a novela foi quase até a meia-noite, e a gente não podia perder ela. Desgastaram-se talvez em orgias e bebedices que não conseguiram acordar cedo, ou já andavam desencantados com o mercado de trabalho e com a vida em geral, e quando o dia despertou pensaram, para que ir trabalhar? Que vantagem levamos nós? Não haveria também quem estivesse porventura enfermo e pudesse até se justificar, hoje eu não estou em condições? As razões são as mais variadas, mas isso pouco importa para nós, porque não era o objetivo de Jesus, já que Ele está tratando do reino de Deus. A minha pergunta é com você: por que você não veio buscar o Senhor mais cedo? Por que você não tomou uma posição ao lado de Jesus quando era mais jovem? Por que é que você só está chegando a Jesus a esta hora? Aliás, coincidentemente, já é a 6ª hora deste dia. Quais são as razões que levaram você a não estar mais compromissado, mais comprometido com Cristo,
Quem sabe só agora despertando e ainda muito devagarinho, né? Do jeito que o ano está começando, a gente ainda naquela política de, depois do carnaval a gente vê como é que vão ficar as coisas. Eu queria pensar em algumas possibilidades, porque as pessoas deixam para depois buscar mais seriamente o reino de Deus. A primeira possibilidade é aquela que nos dá conta que muitos parecem não estar precisando do reino de Deus. Tem tudo. Estão bem, estão saudáveis, estão abonados, estão empregados, estão estudando, são elogiados. Sua vida terreal é cercada de todas as boas condições. Reino de Deus para quê? Se o reino dos homens é tão bom. Bom, não é tão bom assim, mas eu não posso reclamar tanto. Quem sabe um outro grupo poderia se encaixar no rol daqueles que têm outras prioridades. Não, o reino de Deus é importante. O reino de Deus é coisa séria. O reino de Deus fala até inclusive sobre coisas que não estão restritas ao mundo terreal. E eu tenho esta esperança de uma vida eterna, que eu não estou querendo me antecipar a ela, eu quero viver o máximo que eu puder aqui. Mas o reino não é prioridade. Não alcançaram ainda a medida das coisas quando Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Preferem a filosofia de vida que diz: buscai primeiro todas as outras coisas, se tudo der certo a gente pega o reino de Deus de carona depois. Mas quem sabe há muitos que estão retardando a sua chegada ao reino, já passou do meio-dia, já é 3 horas da tarde, porque sabem que o reino de Deus é comprometedor. O reino de Deus traz exigências. A vontade de Deus, o senhorio de Cristo, que se exprime nesta expressão, o reino de Deus, é exigente. Então estão temerosos da contrapartida. Tudo bem, eu vou abraçar o reino, eu vou buscar o reino, mas será que isso não vai atrapalhar os meus planos? Com certeza vai. Quero te adiantar isso. Porque os teus planos não são os melhores planos para você. Os planos de Deus são muito melhores para você, mas tem contrapartida. É bom você estar alertado disso. Mas quem sabe ainda nós podemos encontrar algum grupo que não foi ao reino de Deus, que não tomou essa providência antes, que inclusive está aqui nesta manhã postergando o máximo possível, porque não se acha merecedor do reino de Deus. E eu quero dizer que você tem toda a razão. Você e os que não pensam assim, nenhum de nós é merecedor do reino. Ele é graça, surpreendente graça, graça abundante, graça transbordante. Reino de Deus é bênção do Senhor, não é mérito nosso, é mérito de Jesus. Jesus na cruz do Calvário granjeou para nós todos os benefícios da redenção, e Ele apenas nos convida graciosamente, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vamos trocar de fardo, assume o meu reino, que eu dou conta de todas as suas necessidades, e você viverá para o meu louvor. Mas, de qualquer sorte, a primeira mensagem desse texto para nós é extremamente esperançosa, porque mesmo tendo adiado, postergado, deixado para o mais tarde possível, ainda alguns foram alcançados com a oportunidade de ir para a vinha do Senhor às 5 horas da tarde. Ainda há tempo, porque achamos-nos no tempo da graça. Surpreendente graça de Deus, graça que nos busca para que possamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Podemos sim chegar ao reino de Deus até na 10ª hora, mas não depois dela. Mas não depois dela. Ninguém foi chamado para trabalhar na vinha depois das 6 horas da tarde. Aliás, não depois das 5 horas. Muito menos às 7 horas. Muito menos à meia-noite. Somos filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, anota o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 5. Mesmo que seja bem tarde, mesmo que você esteja engrenando com Jesus já no adiantado da sua vida, é a sua 10ª hora hoje. Nesta manhã, o Senhor o convoca para servi-lo de maneira integral no reino, abraçar a causa de Cristo. É a 10ª hora, ainda é tempo, mas não depois desta hora. Segunda lição para nós desta parábola, que nos traz as surpresas da graça. Mais que a justiça de Deus, podemos desfrutar da sua imensa bondade. Nos lábios do dono da vinha, podemos ouvir lá no versículo 15, eu sou bom, eu sou bom. Podemos também ouvir dos lábios do salmista Davi o desafio, provai e vede que o Senhor é bom. Graça é bondade de Deus, graça é bem de Deus para nós, graça é amor de Deus, graça é misericórdia de Deus. Deus se manifesta na sua ampla bondade. A coisa toda estava girando em torno do salário, da féria do dia, do denário. Denário é a expressão que engloba o equivalente a 10 asses. Daí a palavra denário, dinar em algumas nações, era o valor justo para um dia de trabalho. Só para você ter uma ideia, que muito distante, seria como você dividisse hoje o salário mínimo no Brasil, que está à razão de R$ 724, por 30, e daria um montante de R$ 24, mais ou menos. Nós temos várias passagens do Novo Testamento que falam do denário. Em Mateus 18, 28, diz que o servo cativo exigiu o pagamento de 100 denários, portanto, R$ 2.400 do seu colega que estava devendo para ele. Em Mateus 22, 19, nós sabemos que um denário era a moeda do tributo que deveria ser pago. Em Marcos 6, 37, os discípulos dizem que para saciar a multidão que estava ali, ouvindo Jesus o dia inteiro, 200 denários não daria, R$ 4.800. O óleo que Maria usou para ungir Jesus em Betânia valia 300 denários. Convenhamos, era um perfume bastante caro. Na parábola de Lucas 7,41, Jesus conta que um devia 500 e outro devia 50 denários. E ainda na história do bom samaritano, o cuidado do doente ia custar 2 denários, e o samaritano deixou esse recurso cativo ali para qualquer dispensa. No Apocalipse, uma medida de trigo custa 1 denário. Era o justo e o suficiente para um dia de trabalho. Para quem trabalhasse menos, o justo seria um valor menor, mas não o suficiente. Com menos de 1 denário, ninguém levaria o pão para casa suficiente para a sua família. Somente a sensibilidade do dono da vinha poderia garantir a subsistência do trabalhador que não tivesse se esforçado o dia inteiro. É evidente que o assunto que nos importa nesta manhã não se limita à conta de R$ 24 ou R$ 24.000. Tem a ver com a graça abundante e transbordante do Senhor, sem a qual não temos o suficiente para viver. É por isso que o salmista, no Salmo 63, diz assim: a tua graça é melhor do que a vida, porque há muitas coisas na vida que são pautadas única e exclusivamente pelo justo, pelo reto, pelo correto, que às vezes não é suficiente. Só a graça, maravilhosa graça, surpreendente graça é suficiente para nós. A verdade é que a justiça de Deus é bênção para nós, a sua imensa bondade é muito mais, é o que nós queremos desfrutar, mas para muitos
Isso foi mal e injusto. Para muita gente, a maneira como o dono da vinha tratou os da 1/10 hora, que precisavam da mesma bênção e da mesma graça, não foi justo. O fato de Deus ser bom para muitos é mal e injusto. E eu fico pensando aqui em algumas razões para que as pessoas pensem assim. A primeira delas é que, mesmo sendo bafejados pela graça de Deus, querem viver pelo seu esforço pessoal. Estamos aqui porque Deus um dia alcançou o nosso coração. Foi bondoso em nos salvar. O Evangelho chegou ao nosso coração. Mas parece que isso não é o suficiente. Vamos nos esforçar, vamos nos empenhar, vamos ser melhores crentes, vamos ser dizimistas fiéis, vamos ser alunos da escola dominical, não vamos chegar atrasados no culto, vamos participar de todo o ministério da igreja. Eu não estou dizendo que você não deve fazer nada disso, ao contrário, eu quero ver você em tudo isso. Só que se você está fazendo tudo isso para completar o serviço que Jesus já fez, pare de fazer isso agora, porque a graça do Senhor é que é suficiente. O que nós fazemos no reino de Deus, fazemos por gratidão e responsabilidade, mas não para complementar a obra do Senhor. Para muitos, a graça do Senhor o transforma em alguém mau e injusto, porque não se imaginam tão pecadores assim. Os outros é que são, eu não sou. Não, eu não sou perfeito, eu até tenho umas falhas, mas fulano, mas Beltrano, mas Cicrano, ele é que é um grande pecador. Deus vai dar conta dele. Eu espero que a mesma misericórdia que me alcançou, alcance aos outros que estão talvez nessa linha da nossa severidade. Mas ainda quem sabe a razão para alguns pensarem que a graça de Deus o transforma em mau e injusto é que o juízo de Deus não será tão drástico assim, ou pelo menos ele vai levar em conta o nosso esforço num fator compensatório. Aliás, o presbítero Cláudio, na sua aula sobre o livro de Jó, falou um pouquinho a respeito disso. Aliás, uma aula que estava muito interessante. Meus irmãos, na participação da ceia do Senhor, o que nós estamos aqui não é apresentando uma fatura diante de Deus. O senhor viu como a gente foi empenhado ultimamente, estamos aqui dedicados, então vem nos alimentar da tua palavra de maneira dramatizada aqui, para que nós sejamos crentes mais fortes. Não, meus irmãos, na ceia do Senhor, nós estamos clamando: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos o que nós precisamos para subsistir. Dá-nos o Salvador Jesus. Queremos, Senhor, desfrutar da tua imensa graça e continua sendo, ó Deus, um Deus justo, perfeito, maravilhoso, em nenhum milímetro desviando-se da tua rota. Sim, meus irmãos, podemos chegar ao reino de Deus, a graça do Senhor até a 1/10 hora, mas não vamos nos descuidar, não depois dela. Podemos sim desfrutar mais do que a justiça da sua imensa graça, e não vamos considerar o Senhor mau ou injusto por isso, e não será mau e injusto o que Ele faz. Mas a terceira e última lição que eu quero trazer para a nossa reflexão desse texto é que Deus continua salvando, mesmo quando nos omitimos de nossa responsabilidade. A primeira lição que trouxemos nos alerta para a oportunidade da graça. Não vamos perder esta oportunidade, a porta continua aberta, é a 1/10 hora hoje. A segunda lição nos fala sobre o valor da graça, que é imensurável, incomparável. O Deus que dá o que é necessário, suficiente para nós. Mas a terceira lição, é essa que estamos trazendo, nos coloca diante da missão. Missão que está estampada nesse jornal mensal, missão que também se revela aqui nas nossas informações, missão cujo testemunho pudemos ouvir aqui com a gratidão dos nossos irmãos da Sibéria ou do Amazonas, ou de toda a América do Sul. Temos missionários na América do Norte, na Europa, na África, mantidos por esta igreja, graças a Deus por isso. Queria chamar a sua atenção para o versículo 7. Aos que foram encontrados para o serviço às 5 horas da tarde, à 1/10 hora, o dono da vinha fez uma pergunta que não aparece nos que foram chamados às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde.
Ele diz assim: por que estivestes desocupados o dia todo? A pergunta é intrigante, a pergunta é inquietante, mas a resposta é mais. A resposta que Jesus põe nos lábios dos que foram chamados só às 5 da tarde salta aos olhos. E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Ninguém veio avisar que tinha uma colheita. Ninguém veio nos advertir de que tinha trabalho. Ninguém veio nos falar do reino de Deus. Ninguém veio anunciar a mensagem do Evangelho.